Boa tarde. Oi, Leila, boa tarde. Oi, Érica, boa tarde. Estamos ao vivo, falando de feltro pela primeira vez aqui nesse canal. Direto de São Bernardo do Campo para o mundo. Olha que chique! Que chique! E aí, dona Érica, dona Le Petit, tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Tá me ouvindo Vamos bem? compartilhar. Tá ótimo o som. Tá Compartilhar me porque o vendo, pessoal. tá me vendo por inteiro? Como é que tá? Só o rosto, né? Tudo É, mesmo, não né? tem. Ó, a Cris está em Pirassununga. A Cris já está aqui conosco, hein, gente? Dira Borges Marques, boa tarde. Ateliê Encantare. Vamos, Daniele. Vamos lá, meninas. Vamos compartilhar a live com as amigas. Chamar o povo para vir assistir a nossa live. Pode ser? Tô chamando, gente, o povo aqui para Lei também. virem assistir a nossa live. Cadê a Drica? Cadê a Drica? Não sei. Será que ela foi lá pro outro perfil? É bem provável. Não, mas ela viu você. Ela tá aí já. Tá assistindo Ela já. tá Drica? aqui? Tá. Ah, então peraí, Drica, que eu já te chamo. Eu tô convidando o povo aqui. Calma aí. Calma aí que eu já te chamo. Tô chamando o povo, gente. Tô chamando o povo. Tô chamando o povo para assistir nossa live. Gente, eu tô chamando tanta gente aqui que acho que o povo vai falar: o que que você quer comigo, hein, ser humano? Vamos chamar o povo aqui. Bom, eu chamei 300 milhões de pessoas aqui. O resto é tudo do Facebook. Concluir. Ah, tem uma solicitação aqui, é dela. Eu que não pus a Drica na live. Eu sou muito má. Oi, Érica, tudo bem, querida? Érica, fica aqui na live que hoje nós vamos falar sobre a importância dos brinquedos. Vai ser bem legal, viu? Ô, Oi, Érica, tô falando com a menina. minha amiga Érica. Oi, Oi, Drica. Drica. Oi, Nick. Oi, Darlene. Ninguém Oi. sentiu falta de mim semana passada, ninguém. Olha que mentira, que Eu mentira. senti. Todo mundo sentiu sua falta semana passada. É muito esquisito Gente, sem a Lu hoje você. tá de batom. Hoje eu tô de Tá batom vendo? pra combinar com a minha roupa, gente. Vocês não estão vendo, mas minha roupa é roxa. Ó, eu tô, ó, tô combinandinha. Tô combinandinha. Deixa eu botar um negócio aqui atrás desse celular, gente, porque ó, meu super suporte altamente tecnológico para poder me deixar em pé aqui. Ó, melhorou. Oi, Jaque! Certo, meninas? O que que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos conversar com uma neuropsicóloga. Psicóloga. Gente, isso é Neuropsicóloga. coisa importante. Ainda mais você, artesã, que faz brinquedos lúdicos, pedagógicos, é um assunto importante. Importante. E você que é mãe, também é um assunto E importante. você que é mãe, É. Você que não sabe com o que brincar com o seu filho, hoje você vai descobrir. Você que não sabe o que brincar faz com a cabecinha do seu filho, hoje você vai descobrir. Porque a Cris vai vir falar um pouquinho aqui com a gente, certo? Cris, amor, do ladinho dos comentários tem uma câmerazinha com um sinalzinho de mais. Clica ali, chama a gente aqui para eu poder te aceitar na live. Meninas, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Eu estou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Então, se tiver alguma pessoa aqui nessa live hoje que seja da região e tenha vontade de fazer artesanato, ou se você já faz um tipo de artesanato e tem vontade de fazer outro segmento de artesanato, a Igreja Batista Central, lá em Santo André, fica na Avenida Industrial, esquina com a Prestes Maia. Ela vai iniciar os cursos de artesanato na próxima, não, dia 10,
às 14 horas. É uma taxa de inscrição única, vocês não têm que pagar mensalidade nem nada, o valor é R$ 100. E tem muitos cursos lá, muito legais, professoras altamente qualificadas para passar o ensinamento para vocês. Eu não estarei lá, que pena, por conta do dia. Eu não estarei lá para ministrar aula por conta do dia, que é de quarta-feira, e de quarta-feira eu não posso. Mas eu estarei lá, provavelmente, de vez em quando, num workshop, que a gente ainda vai definir datas. Mas vale a pena, se vocês quiserem mais informações, só me chamar aí no WhatsApp ou no direct que eu passo, certo? Cris, minha amiga querida, bem-vinda! Bem-vinda! Bem baixinho. Oh, meu Deus, então peraí, isso que a gente... Opa, e agora? Melhorou? Agora tá bom. Tá bom? Ah, então tá. Tá bom. Primeiro vamos regular o som, né? Senão o povo não me ouve. Ai, meninas, primeiro eu quero agradecer a vocês. Lu, parceirona aí há anos, né, Lu? As meninas, mensagem para vocês. Muito obrigada, viu? Pela confiança, pelo convite. Acho que o trabalho que vocês fazem é, além de lindo, vamos deixar claro, né, gente? Que é muito lindo, né? É extremamente importante a gente falar sobre essas questões. Estava falando para a Lu agora um pouquinho antes de começar, o quanto que é importante a gente conciliar as coisas, né? Porque tudo está interligado, né? E o brinquedo não é só brinquedo pelo brinquedo, né? Ele tem uma função tão importante na vida da criança. Pois é. E vocês falam assim, muito... Além de, como eu disse, além de ser muito bonitas, né? Desenvolve muito para a criança no sentido emocional, afetivo, cognitivo. Tem uma importância muito grande aí nesse processo de desenvolvimento deles, né? Olha aí, ó, tá vendo, gente? Já informações aí muito, muito legais. Vocês lembram o Pequeno Príncipe que eu fiz esses dias? Foi para essa moça. A Rosa? Aliás, a coleção de todos os bonecos do Divertidamente. Que as crianças foi para ela. Com um pouquinho de ciúmes, mas eu deixo todos eles pegar. Eles pegam, príncipe, tem tudo. Olha aí, tá vendo? O seu som tá um pouquinho baixo ainda. Gente do céu, mas eu tô... Pra você tá bom, Brica? Ou é só pra Melhorou. Fala pro Lu te arrumar o fone dele. O fone de ouvido não tem... É que o fone dele não entra no meu celular. Ah, que beleza. Aumenta o máximo. Aumenta o máximo o seu som. Já tá no máximo. Olha, Eu tô ouvindo. Não tem problema. Eu também tô ouvindo. Tá meio baixinho, mas eu tô ouvindo. As meninas, será que estão ouvindo? Meninas, vocês que estão nos assistindo, vocês estão conseguindo ouvir a Cris? Porque o importante é vocês ouvirem a Cris. Não, nem eu, nem a Érica, nem a Drica. O importante é vocês ouvirem a Cris. Porque é a Cris que vai nos E quando esclarecer. você for falar, a gente fecha o microfone para ajudar também. Isso. Isso mesmo. Então, Cris, você chegou, então se apresenta, você é neuro... É verdade, ó, a minha formação principal, lógico, é psicologia, né? Aí a gente vai aí ao longo da carreira estudando, e uma das formações que eu fiz foi em avaliação neuropsicológica. E agora eu estou terminando uma pós em psicomotricidade, que também tem tudo a ver com o que vocês fazem, porque a gente usa muitos recursos pedagógicos, né? Porque, assim, existe a avaliação. A avaliação, lógico, são testes, instrumentos específicos, mas a grande cereja do bolo é a intervenção, né? É o processo interventivo. E todo esse trabalho psicopedagógico que vocês desenvolvem em cima desses brinquedos, eles não auxiliam só crianças no desenvolvimento, pais, enfim, mas a gente também, enquanto profissional, ajuda, né? Não só o profissional psicopedagogo, mas também o psicólogo, o pedagogo, não só em questão de crianças, mas também as atividades psicopedagógicas que vocês fazem desses brinquedos, às vezes ajuda também até em reabilitação de idoso, tá? Porque tem muitas atividades ali que também tem ajuda, porque vocês fazem muitos brinquedos que eles têm uma função que a gente chama de prática, que é o quê? É o trabalho com as mãos, né? São as habilidades práticas do corpo. E o idoso, dentro do processo de declínio cognitivo, é inevitável esse tipo de coisa acontecer, né? A gente tá caminhando para isso. Então, o que vocês fazem dentro desse trabalho interventivo e também
no trabalho com as crianças no dia a dia, escola, os pais em casa, a criança mesmo lá sozinha, com aquilo na mão, é extremamente, extremamente importante. Certo. Eu tenho um curso, eu sou aluna de um curso que é só brinquedo, né? Praticamente só trabalhou algumas questõezinhas assim de volta às aulas, tudo, mas basicamente é brinquedo. A Drica também está nesse curso, só a Érica que não, mas a Érica conhece a professora. Semana que vem ela estará aqui. Então, eu achei importante a gente trazer essa questão do brinquedo, porque não só a gente aqui não está preocupado só com a parte comercial do brinquedo. Por quê? Porque a gente precisa vender. Poucas pessoas da minha clientela ou das pessoas que me seguem aqui nesse perfil, sabem que eu tenho esse tipo de material para fornecer. Então, aqui nesse perfil eu tenho professores, eu tenho psicólogos, eu tenho fono, eu tenho diretoras de escola, eu tenho várias pessoas que você falou que são profissionais que não têm ideia de que eu trabalho com esse tipo de material, porque a maior parte do meu trabalho é voltado à maternidade e decoração. Mas aquela artesã que não está sabendo direito como trabalhar com o brinquedo, eu entendo que hoje ela vai ter um esclarecimento bem legal com relação a quem mais ela pode procurar e como ela pode oferecer esse tipo de material, porque, pelo que você já nos disse, não é só a questão do brincar, a questão também de quem fornece o brinquedo, seja ele o pai, a mãe ou o profissional em questão. Certo? E me diz uma coisa, Cris, um bebezinho tem uma idade certa para começar a inserir certos brinquedos para as crianças, por exemplo, os educativos? Tem uma idade mínima, tem uma idade correta? Você acha que se oferecer antes da hora atrapalha? Antecipa algo que pode ser prejudicial? Qual é o lado negativo? Brinquedo a gente tem que só tomar cuidado com pecinhas, com coisas que de repente uma criança possa engolir, possa se cortar, enfim. Só que assim, por que todos os brinquedos eles têm uma faixa educativa? Eu estou falando do brinquedo comercialmente, que a gente encontra, sei lá, nas diversas lojas. Mas mesmo o material que vocês desenvolvem, eles são desenvolvidos em cima de uma proposta para o público específico. Então, dentro daquele público específico, não tem problema. Mesmo que você, de repente, apresente aquilo para uma criança, ela não vai usar ele dentro da proposta. Mas ele não vai deixar de ser um estímulo. Porque, por exemplo, entre tantos brinquedos que eu estava vendo lá na página de vocês, me veio um aqui na cabeça, que era acho que era não é um sorvete, que você vai colocando as bolinhas um em cima do outro. Isso, é a sorveteria. Isso. Aquilo, lógico que um bebê, ele não vai fazer nada com aquilo. Um bebê, na verdade, o material do feltro, ele vai ajudar a desenvolver a questão de texturas, apesar que vocês também têm material voltado para isso, né? Que são os livrinhos que contêm texturas diferentes. Mas de acordo com a faixa etária que é proposto, né, o brinquedo, mesmo que ele seja apresentado antes ou até mesmo depois da faixa etária, isso não prejudica em nada. O que mais influencia são essas questões de cuidados para a criança não pegar algo ali que ela possa engolir. Fora isso, ele não, com relação à idade, ele não vai interferir em nada. É um estímulo. Em nada. Porque assim, o brinquedo, mesmo que a criança ela não brinque dentro do que é proposto para o brinquedo, mas ele não vai perder a função, né? Ele não vai perder a função, porque você tem ali a sorveteria. Gente, se você for pensar nessa sorveteria, você pode desenvolver tantas coisas com ela brincando. Uma criança mais velha, ela pode até brincar de números. Quanto custa o sorvete? Fazer conta. Olha que legal. O de uma bola custa tanto. O de 2 bolas... Sei lá, o de uma bola custa 5, de 2 bolas custa 10. Você já está trabalhando matemática com a criança, né? Você Olha pode aí que legal. isso com as crianças mais velhas. Se você pensa numa criança que está aprendendo, às vezes nem está ainda nessa fase, mas você desenvolve noção, eu não vou dizer matemática, porque aí é pesado demais, mas noção quantitativa. Então, qual sorvete é maior? Esse ou esse? Quantas bolas tem esse? Esse tem 2, esse tem 3. Qual é maior? Você trabalha com noções de quantidade,
de cores, você trabalha também questões de linguagem, porque você está falando sobre o sorvete tem 2, 3, quantas cores forem, você está trabalhando isso com a criança. A linguagem, no final das contas, é o que a gente mais trabalha nos brinquedos, né? Por conta da interação. Mas um brinquedo simples que você pega, você trabalha várias coisas. Tem o boliche também, né? O boliche safari. Isso, o boliche safari. Estava tentando lembrar essa palavra, o boliche safari. Você trabalha questões dos animais, você trabalha também números, porque cada um tem os números ali na frente. Você trabalha a questão também de cores, porque cada um tem as suas cores. Pensando na questão de linguagem, quando você pega os animais, a gente não tem mania de falar para a criança, o que a vaca faz? O que o macaco faz? E pensar no som. Sim. Você está trabalhando sons com as crianças. Isso sem falar que não importa qualquer que seja o brinquedo, o lado afetivo está envolvido, porque a criança está interagindo com os pais, ela está interagindo com outra criança, ela está interagindo com o professor. Se a criança, de repente, tem um problema, uma dificuldade com socialização, seja o motivo que for essa dificuldade, você coloca ela para jogar um boliche. Poxa, ela já vai ter que, no mínimo, socializar com outra criança, pelo menos 2. Então, uma vez eu jogo, outra vez você joga, né? Você trabalha também questões voltadas para socialização, né? Então, o brinquedo é algo, assim, fantástico, né? Você trabalha várias coisas. E através de um brinquedo desse tipo, Cris, por exemplo, você que é profissional, de repente chega uma criança com problema A. Aí você coloca um brinquedo na frente da criança para tratar essa questão. De repente, a forma como a criança brinca, a forma como a criança interage com esse brinquedo, como ela reage a esse brinquedo, você consegue, de repente, identificar que ela tem um problema B associado a esse problema A? O que acontece? O brinquedo a gente pode trabalhar interventivamente quando a gente pensa em estimulação, mas se a gente for pensar pelo lado emocional, a criança, ao contrário do adulto, que ele chega para uma sessão e ele verbaliza, a criança ela vai verbalizar através dessa brincadeira. Então, assim, existe boneca, existe carrinho? Existe. Né? Mas não precisa ser necessariamente uma boneca com um carrinho. A criança, às vezes, ela pega lá o próprio boliche do safari, que tem vários animais, ela pode, de repente, catar esse boliche e começar a colocar esses bonequinhos, esses animais, um para conversar com o outro. E aí você começa a observar como que esses bonequinhos estão interagindo dentro da história, do contexto que ela está trazendo. Ali você começa a identificar conflitos, você começa a identificar como que essa criança se relaciona, não só dentro do ambiente familiar, mas também fora do ambiente familiar, como que se ela é uma criança assim, que ela é muito... A criança, de maneira geral, ela tem essa questão do egocentrismo, é diferente do adulto, né? É porque ela ainda está conhecendo o mundo, mas você entende até onde isso vai, né? O quanto isso pode estar sendo prejudicial para ela ou não, até onde você tem que interferir nisso ou não. As intervenções, tanto em estimulação quanto na clínica, elas vão baseadas nisso. E você não interfere direto com a criança. Você vai lá e pega os bonequinhos ou os animais, o que ela está ali brincando, você entra nesse lúdico, se apropria de um daqueles bonequinhos, toma aquele personagem para você e você vai criando outras formas de interagir. Né? Então, por exemplo, tem crianças que às vezes elas têm uma questão que a gente trabalha, a agressividade. Né? Então, você sempre tem aí nesse contexto aquele boneco, aquele animal, enfim, que é o vilão, e outro que apanha, enfim. Você começa a intervir nesse contexto para que a gente encontre, ou a gente não, né? A criança, só que aí a gente está usando o boneco, encontrar outras formas, outros recursos que sejam saudáveis, que sejam mais assertivos, para que ela resolva conflitos, para que ela não precise tratar tudo brigando com o outro, agredindo o outro, saber que ela pode esperar, saber que dividir também é legal, né? Porque aí você vai montando uma história ali no meio. Para vocês terem uma ideia, tem criança que às vezes faz isso com lápis de cor.
Eu já tive paciente que com lápis de cor pegou alguns, aí eu me liguei que a criança estava criando uma historinha. Eu fui lá, peguei outros e esses lápis ganharam vida. Aí você imagina o brinquedo que está na mão da criança. Tudo ganha vida, né? E aí você vai mudando esse comportamento. E aí a criança percebe o quê? Poxa, se isso aqui aconteceu aqui, também pode acontecer lá fora. Só que, lógico, a criança não está racionalizando como a gente está falando, né? Ela simplesmente leva isso para fora. Num contexto de sala de aula, num contexto de uma festinha de aniversário, com os primos no final de semana, enfim. E trabalha tudo. Vai trabalhando tudo. E, de maneira geral, a gente deixa as crianças escolherem, né? A sala fica ali disposta de uma forma que as crianças elas tenham liberdade de pegar aquilo que é confortável para elas naquele momento. Agora, lógico que, dependendo da proposta, a gente oferece. A gente coloca tal brinquedo porque a gente tem a intenção de trabalhar determinadas coisas, seja pelo lado emocional, seja pelo lado cognitivo. E, gente, é tão interessante a gente ver como que a criança embala nisso. Ela entra na brincadeira, ela escuta. Aí você vê que a criança ela começa a trazer soluções. Ela olha para você e fala, ai, tia, que ela chamou muita gente de tia, né? Ai, tia, é verdade, isso não pode, né? Não, isso não é legal, o que você acha? Aí você bota a criança para pensar, né? Isso é muito bacana, né? Ai, que legal. E Cris, me diz uma coisa, hoje em dia a gente encontra muito mais crianças autistas do que a gente encontrava alguns anos atrás, não muitos anos atrás. Hoje o autismo está muito mais presente no nosso meio do que alguns anos atrás. Você acha que, de repente, eu tô com um brinquedo na minha mão, e eu tenho o brinquedo na bolsa, e eu vejo que essa criança ela tá tendo determinada reação porque está num lugar fechado, com pessoas estranhas. Você acha que eu posso tirar esse brinquedo, independente dele qual for, e entregar para uma criança autista? Ou é melhor a gente não fazer isso, porque em vez de ajudar, a gente vai acabar complicando a situação? A gente precisa, de repente, entender o contexto. Se às vezes é uma criança que te conhece, até a gente pode tentar alguma coisa. Se é um contexto, um lugar que é uma criança que não conhece, às vezes é melhor a gente manter a distância, porque aí não é nem a questão do brinquedo, né? Quando a gente fala em crianças autistas, existem muitas questões voltadas para o sensorial, que traz uma dificuldade para ela, como elas percebem ali o momento onde elas estão, é diferente, né? Entendi. Então, se entra uma pessoa estranha, às vezes pode deixar eles mais desorganizados ainda. Porque às vezes quando a criança ela se afasta, ela se fecha, ela tenta se esconder, ela está tentando se preservar, vamos dizer assim, no intuito de se reorganizar, né? Porque alguma coisa ali incomodou. Então, lógico que o oferecer o brinquedo é importante para qualquer criança, em qualquer situação. Mas quando a gente pensa numa situação que está causando uma certa frustração, aí a gente também não vai nem só falar da criança com autismo, porque às vezes uma criança que não seja autista, mas ela esteja irritada com alguma situação, se você também chega oferecendo um brinquedo e que para ela, naquele momento, aquilo não faça um sentido, ela também não vai nem dar bola pro brinquedo. A gente já passou muitas vezes por esse tipo de situação, né? Que a gente se incomoda de ver a criança incomodada, frustrada. Você quer dar alguma coisa para a criança se distrair e às vezes você acaba complicando, né? Tem pessoas que têm, eu falo isso às vezes para pessoas até que eu conheço. Gente, a gente tem que aprender a tolerar muitas vezes o choro da criança. Porque às vezes ela precisa chorar. Ela precisa, através desse choro, se organizar novamente. Então, a gente precisa respeitar se a criança quer ficar quieta, se ela quer chorar. Enfim, a gente vai acolher. Lógico, o acolher nunca vai ser negativo. Mas, às vezes, a gente tem que tolerar o choro, né? E dizer, olha, eu entendo que algo não está legal com você. Existem muitas coisas legais que a gente pode fazer. Vamos oferecer um brinquedo, porque o brinquedo sempre vai encher o olhinho da criança, né? Mas vamos deixar ela no tempinho dela. Quando a gente fala em questões que de alguma maneira frustra, deixa triste, com raiva, seja o que for, a melhor coisa é a gente procurar acolher, entender esse momento e deixar ela
no tempo dela, né? E dizer para ela, ó, eu tô aqui, tô vendo que você não tá bem, mas a gente pode melhorar essa situação. Agora, trazendo para o nosso lado artesã, você acredita que exista algum brinquedo que seja genérico, assim, que nós possamos oferecer para a mãe de autista, até mesmo para a gente poder saber como vender um brinquedo, porque eu sei que eles são muito visuais, eu não sei se todos são assim, mas eu estava conversando com a mãe de um autista outro dia e ela falou para mim que ele é muito visual e muito... como que eu posso falar? Eu não vou saber a palavra, mas você vai me entender. Por exemplo, se você mostrar uma foto para ele da escova de dente, da pasta de dente, fazendo assim, ele vai fazer exatamente aquilo. Ele não vai entender que ele tem que abrir a escova, o tubinho de pasta para poder espremer. Ele vai pegar o tubo do jeito que tá e vai passar na escova de dente. Então, eles são muito visuais. Você acha que tem algum brinquedo que nós possamos fazer, assim, que de repente pode ser um brinquedo coringa, que a gente possa oferecer para qualquer mãe de qualquer autista? Não, na verdade, todo tipo de brinquedo pode ser oferecido para toda criança. Isso não tem distinção. Isso não tem distinção. Porque certo. A criança, quando a gente pensa, você estava falando aí do visual, você deu um exemplo até bem bacana, porque a criança, de maneira geral, ela é visual, ela aprende por imitação. Então, se você entra no banheiro, a criança está com você, você vai lá, abre o tubo da pasta de dente e coloca, a criança vai entender, já que é assim, é uma linguagem não verbal, ela já vai entender que é assim que ela põe, né? Lógico que ela não vai ter a mesma habilidade, dependendo da atividade da idade para abrir. Às vezes ela vai colocar pouca pasta de dente, ou vai colocar aquele monte de pasta de dente. Não vai conseguir escovar o dente, mas enfim, isso aí é tudo de acordo com a maturação, né, da criança. Mas o aprender a escovar o dente, você pode falar, você pode fazer, e a criança vê. Quantas vezes a gente, quando olha e fala, nossa, mas tá fazendo tal coisa? Ah, com certeza viu alguém em casa, viu na escola. Alguém pode realmente ter ensinado, mas todo tipo de brinquedo pode ser apresentado para todo tipo de criança. A gente selecionar ou não o brinquedo vai muito da nossa intenção. Existem situações que tanto os pais, quanto a escola, quanto o profissional querem efetivamente estimular determinadas questões específicas. Aí a gente vai direcionar esse brinquedo. Mas fora isso, todo brinquedo pode ser oferecido para toda e qualquer criança dentro da sua faixa etária, né? Quando a gente pensa em crianças que às vezes têm algum tipo de deficiência que traga dificuldade para o motor, então as atividades práticas são muito boas, como aqueles livros que vocês fazem, que tem... Sim, os quitebook. Isso, exatamente. Porque aí tem atividade com linha, tem atividade de botão, tem aquelas atividades com velcro. Com o velcro que você põe, você tira. Então não é só o pôr e o tirar, é a criança ir com a mãozinha no lugar certo, é passar linha por vários lugares. Agora, não só para criança que tem uma dificuldade, porque quando a gente pensa que o processo de aquisição da linguagem, ele é um processo extremamente complexo para o nosso cérebro, não é só chegar lá perto, próximo da idade, vamos dizer, do ensino fundamental 1, do primeiro ano, e começar a estimular, vamos mostrar as letras, vamos mostrar os números, vamos mostrar as vogais, as consoantes, vamos juntar, vamos formar a palavra. Isso chega num determinado momento, mas anterior a isso, a criança tem todo um processo de maturação, de esquema corporal, que é o brinquedo que vai trazer. E o trabalho de vocês desenvolve muito para que se afina, principalmente. Que é importante para o processo de aquisição da escrita. Porque pegar o lapisinho e escrever, principalmente quando chega na idade que vai começar com a letra cursiva, não é algo tão simples, não. É verdade. Pregador, a habilidade do pegar o pregador, essa habilidade de pinça, é uma habilidade fina, né? E que a criança vai desenvolvendo essas atividades de alinhavo, estava tentando lembrar esse nome, essas atividades de alinhavo são fantásticas. Isso tudo é importante para o processo de aquisição de linguagem, primeiro fala e posteriormente escrita. Entendi. Você quer falar, Drica? Quero. Oi, Cris. Oi!
Eu queria ter falado antes, assim, porque eu acho que vai ter que voltar um pouquinho atrás. Eu já convivi com crianças que não sabiam brincar. De você pegar coisas assim, óbvias, e elas não sabiam brincar. E aí a gente tem que ensinar crianças, né, a como brincar com isso. Então, assim, o como brincar também faz é muito importante também, né? Porque eu vejo, que nem você falou da sorveteria, né? Tem um objetivo lá a sorveteria. Você coloca lá a fichinha com a cor, você vai montar o sorvete de acordo com a cor. Mas aí, se a gente deixar a criança viajar, deixar ela usar a imaginação, ela vai brincar a quantidade, vai brincar sobre o tamanho, vai brincar sobre qual que pode custar mais caro ou mais barato, qual que é o maior, qual que é o menor, né? Deixar a criança também viajar. E já convivi com crianças que não têm essa habilidade muito da criatividade, da imaginação, sabe? E aí eu vejo também que é um pouco dos pais. Os Sim. pais não deixam isso aflorar porque eles também não têm isso. Não sabem como brincar com o filho, não sabem como mostrar para o filho como brincar com isso daqui. Eu já vi mãe que comprou um joguinho para criança, aí eu falei, mãe, como é que eu brinco disso? Ah, lê a instrução. Então, assim, a mãe não queria nem Essa é ler pior que eu. para brincar junto com a criança. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também o quanto é bom também os pais ou cuidadores brincarem junto com as crianças, né? Mostrar o como brincar, né? Isso é fundamental, né, gente? Porque a criança, se a gente vamos pegar lá atrás o bebê, a primeira referência da criança de mundo, primeiro, é a mãe. Não tem jeito. Né? Não é que a gente está dizendo que o pai não seja importante, ele é, mas a criança nos primeiros meses de vida, ela tem essa necessidade do cuidado, que isso vem da mãe, né? Então, a interação, ela começa no falar com a criança. Assim, quando a gente pega o bebezinho no colo, assim, a gente vira ele pra gente, a gente fala até com uma voz mais infantilizada, a gente faz caras e bocas, pega um brinquedinho, faz um barulhinho. Nisso, você já está estimulando a criança. E você não precisa nem de brinquedo nenhum. Porque a criança é um momento que, por exemplo, ela não consegue nem pegar, às vezes ainda, segurar algo na mão, né? E a necessidade que ela tem é do contato, primeiro, com o outro. E daí os brinquedos vão vindo. Então, essa interação, quando você diz uma criança que não sabia brincar, é lógico que eu não conheço o contexto dessa criança, mas me parece que, de repente, venha de um contexto onde essa criança não teve estímulo nenhum. E quando eu falo em estímulo, não é só por questões cognitivas, porque isso é natural de acontecer, mas é estímulo pensando numa questão de pulsão de vida mesmo, né? De aparecer para o mundo, de se comunicar, de interagir, que é o que vem antes de tudo. É a partir disso que as habilidades vão surgindo. Então, desde pequenininho, essa interação, ela tem que surgir. Conversar com a criança, ler, por exemplo. Você pega o livro, quando a criança ela já senta mais, assim, você senta ela no seu colo, de costas para você. Você abre o livro, ela óbvio, ela não sabe ler, mas você lê para ela. Ela não só cria o hábito da leitura, mas como ela já está desenvolvendo a comunicação, ela já está desenvolvendo a parte afetiva, a parte social. Você está trazendo tudo isso para a vida da criança. Agora, se você não brinca com a criança, ela realmente não vai saber brincar. E é interessante essa sua fala, não sabia brincar. Porque o que a gente pensa? É tão automático brincar, né? Vamos brincar. Para uma criança, né? Volta lá para brincar. Mas se essa criança desde pequena não foi estimulada, ninguém conversou, foi aquela criança que de repente ficou muito em carrinho, não problema nenhum em ficar no carrinho e no colo, gente, porque uma vez eu li isso no Instagram e eu sou super fã disso. Se eu tivesse, como é que era? Se eu tivesse colocado o filho do mundo para ficar no chão, eu teria comprado um tapete e não tido um filho, né? É verdade, vamos segurar, vou comprar um tapete, põe lá no chão, né? Não tem problema nenhum. Então vamos pôr no colo, vamos brincar. Mas também não adianta você estar com a criança o tempo inteiro no colo se você não conversa com essa criança. Ela está lá no carrinho, ela está de frente para uma televisão. Ou, hoje em dia tem muito esses brinquedos que tem aquelas cadeirinhas que balançam, né? Você liga lá o botãozinho, tem os brinquedinhos em cima, os móveis. Só que não tem uma troca. A criança precisa da troca.
da troca. E mesmo que a criança saiba ler o manual do brinquedo. Ah, não sei, lê lá o manual. Que graça tem? Vamos ler o manual junto? Vamos entender como esse brinquedo funciona. Porque aí ela vai saber o que é brincar, porque o brincar nada mais é do que a interação com o outro. E mesmo que não tenha esse outro fisicamente, tem esse outro imaginário, né? Então tem o outro que é a boneca e tem, sei lá, a outra bonequinha do lado. Então sempre tem dois conversando, né? Então essa é a questão da interação com o mundo, a interação com o outro. Se você não faz isso com a criança, ela realmente não vai aprender a brincar. E é triste, não é? Você ouvir isso. Muito triste. Uma criança que não sabe brincar, gente, Mas isso que você perguntou é desde pequeno. Começa no olho a olho com a criança. Quando tá lá. Não precisa estar mamando no seio. É lógico que a gente recomenda, a gente sabe a importância, por questões de saúde, enfim. Mas a gente sabe que tem muitas mães que às vezes não conseguem amamentar. Mas para dar mamadeira, você vai ter que pegar no colo. Né? Então, você tem que dar mamadeira, evita de colocar na cama, mesmo que você fique do lado. Coloca no seu colo, né? Ao invés da criança pegar o seio, ela vai pegar a mamadeira, mas ela vai estar olho no olho com você, você vai acariciar, você vai conversar, enfim. Esse olho no olho é o primeiro. E aí essa criança vai interagindo. Aí automaticamente ela vai pegar um brinquedo e saber brincar. Porque ela entendeu o que é interação, né? Mas eu confesso, eu fico triste realmente de ouvir essas coisas, não saber brincar, né? Tão triste. A gente vê muito isso hoje em dia por conta do eletrônico, né? Eu ia te falar isso, eu ia te falar essa questão. A brincadeira de você pegar, de você trocar com outro assim, até quando que o eletrônico... O eletrônico tem algum benefício para a criança? Então, olha, eu vou dizer o seguinte, tá? O eletrônico, ele é legal? É lógico que ele é legal. É o mundo que a criança vive? É o mundo que a criança vive. Não dá pra gente excluir ela disso, porque a gente vai estar excluindo ela de uma parcela da sociedade. Mas a gente precisa ter bom senso. Criança até uns 6 anos de idade não devia nem ter contato com o eletrônico. Literalmente não ensina nada. Pode ter pessoas que me ouçam e falam, essa neuropsicóloga é louca, mas não ensina nada. Eu tô aqui com a capa do celular, tá? Que eu tive que tirar para carregar. Então a criança vai dar com o dedinho. Ai, que lindo, meu filho aperta o botãozinho, olha, ele já sabe apertar o botão, ele sabe entrar no YouTube, aí ele sabe procurar o desenho. Aí você dá um livro na mão da criança, ela não consegue virar a página. Eu já peguei criança de 2 anos que o dedinho na tela, mas você dá livro. Sabe aqueles livros que são grossas, as páginas? Né? Que é igual, ele não é só a capa dura, as páginas todas são duras. E a criança não consegue, ela nem precisa fazer esse movimento com o dedo. É só ela encostar do lado que ela vira. A criança não consegue fazer isso, mas ela está lá no celular. Então, mas isso não é terceirizar, Cris, a brincadeira? Os pais não estão terceirizando. Em vez de eu brincar com meu filho, eu vou dar um celular para ele brincar. Então, não é terceirizar a brincadeira? Tem a terceirização, sim, porque aquela tela, tudo aquilo que tem ali é o visual, chama muito a atenção da criança, então ela fica lá quieta, intertida. Mas também tem o fato que a gente pega, às vezes, muitos pais que acham super bacana a criança, nossa, porque o mundo é da tecnologia. Meu filho tem que aprender a tecnologia, ele vai ter muito tempo para aprender a tecnologia, né? Quando ele tiver os seus 9, 10 anos, por exemplo, a tecnologia já vai ser muito diferente do que quando ele tinha 3, 4 anos de idade. Ele vai estar sempre aprendendo, sempre. Então, fora que eu gosto sempre de dizer isso, porque é uma questão muito séria. O nosso olho não é só uma questão cognitiva, tá? E também exclui do social, porque a gente pega muitas crianças pré-adolescentes e já adolescentes que não sabem conversar, não sabem interagir, né? Porque chega, por exemplo, no restaurante, que é um momento onde a família também devia estar conversando, tá cada um no seu celular. Com o fone. Aqui para mim, com o fone, de preferência para não atrapalhar, né? Que já é outra coisa que, dependendo do volume, começa a causar problema auditivo, né? Mas o que acontece? Isso foi uma questão que a gente ficou sabendo por conta de um oftalmologista que a gente conhece, clínica, o Dr. Paulo,
que ele trabalha também com o processamento visual. Então, não sei se vocês já ouviram falar de ceratocone. Não sei se vocês já ouviram falar. Você comentou comigo outro dia que você veio pegar a sua encomenda, O nosso olho pensa numa bolinha, o nosso olho é uma bola, né? O que acontece com a criança que fica muito tempo, seja celular, seja tablet ou até o computador? A sua visão, o seu campo de visão fecha. Então, o que acontece? Ao invés do olho ser redondinho, a parte de dentro do olho, ela começou a ficar côncava. Isso chama-se ceratocone. E a criança começa a ter dificuldade visual. Por quê? Porque fecha o campo de visão. Se vocês procurarem na internet, ceratocone, você vai achar até a imagem do olho, como é o olho normal e como é o olho quando acontece isso. Então, quando você olha, a tecnologia, qual é o benefício da tecnologia? Ela facilita a nossa vida, ela agiliza muita coisa, ela tem os seus benefícios. Mas quando a gente pensa em ensino-aprendizagem, ela também pode facilitar muita coisa. Mas o que ela vai trazer de benefício para uma criança que está aprendendo? A criança que está aprendendo, ela tem que ter brinquedo na mão, ela tem que correr no jardim, ela tem que correr na rua, pular corda, jogar bola, gritar, brincar. Vai cair? Vai cair, né? Não tem jeito. Vai cair, vai Só cai quem brinca. Exatamente, só cai quem brinca, a gente tem que ficar sempre de olho, tem os perigos, lógico, né? Mas isso que é um desenvolvimento saudável para uma criança, né? Inclusive, olha só a ironia do destino. A gente até discute isso, às vezes, em cursos, né? Que às vezes a gente vai fazendo aí com outros profissionais. Quando você pega as crianças que elas são de uma classe média mais baixa e elas não têm acesso a toda essa tecnologia, essas crianças se desenvolvem cognitivamente muito mais do que as crianças mais abastadas que têm todo o aparato tecnológico. Elas não brincam, às vezes elas moram num big prédio, não desce, não brinca com um amigo, não conversa, né? Não sabe o que é correr, pular corda, jogar, pique-esconde, pique-bandeira, a mãe da rua, pega-pega, queimada, não faz nada disso. Né? Então, isso é extremamente prejudicial. Então, tem até aqui uma pessoa sonho Blue Atelier. Aqui não vejo benefício nenhum para eles. Eu também não vejo, já vou falar. As crianças que ficam muito na tecnologia são sedentárias, não só fisicamente, mas também no desenvolvimento, né? Eu vou falar uma coisa. Eu tenho... eu não sei nem se eu posso falar isso aqui nesse perfil, mas enfim. Eu tenho... Porque esse perfil está aberto para todo mundo. Eu tenho um sobrinho que... Toda vez que a gente está junto, ele tem 6 ou 7 anos. Eu nunca vi ele interagir com as crianças, mas eu só vejo ele com o celular na mão. Aí a última vez a minha cunhada tirou o celular da mão dele, ele deu um jeitinho, botou o que ele estava vendo na televisão. E o que ele estava vendo na televisão, no celular, era um vídeo de alguém jogando videogame. Quer dizer, além dele estar no celular, ele estava se divertindo com alguém se divertindo. Então eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu cortei isso da Helena. Eu falei, filha, você está proibida de ficar assistindo esses vídeos dessas meninas abrindo brinquedo e ficar vendo o dia delas no shopping, o dia delas não sei aonde. Por quê? Porque elas estão ganhando para fazer essa propaganda. Você não. E você, às vezes, a gente nem tem a condição financeira de entregar o mesmo brinquedo, porque esses brinquedos normalmente são caríssimos. Só que ela está se divertindo com alguém se divertindo. Eu falei, em vez de você ficar perdendo tempo com isso, vai brincar. Você tá vendo alguém se divertir? Deixa de ser tonta. Que eles estão se divertindo. O meu filho mais velho, ele tem 15 anos agora. E ele também só ficava, toda vez que ele pedia pra ver YouTube, era vendo gente jogando Minecraft e jogos que ele não tem. Ele tem videogame, mas ele não tem esse jogo. Aí eu falei pra ele, qual é a lógica? Se você assistir um vídeo de um jogo que você tem e você não consegue passar aquela fase, ok. Você tá vendo aquele vídeo pra te ajudar a passar a fase. Agora você não tem um jogo. E qual é a lógica de você ficar vendo os outros jogar? Então, foi uma conversa longa. Ele pensar sobre isso. Isso é legal, até porque ele é um adolescente de 15 anos. Então você fala, peraí, vamos pensar. Vamos pensar na lógica disso? E às vezes o adolescente não tá nem se ligando. Ele tá tão focado naquilo
Quando você bota ele para pensar e fala, opa, peraí, não é que minha mãe tá certa? Qual é o sentido É disso? verdade. Né? Então, a gente tem que se preocupar realmente com algumas coisas, porque essa questão que você comentou, do que a mente está trabalhando. Então, é uma ociosidade do corpo que é péssima, né? Porque não exercita, mas é uma ociosidade da mente num sentido não de não ter o que pensar, porque a criança precisa de tempo ocioso. É a partir da ociosidade que ela cria. O meu filho às vezes falava assim para mim, mãe, eu não tenho nada para fazer. Eu falei, então não faz nada. Abre a janela do seu quarto, deita na cama, fica olhando pro céu e você conversa com você mesmo. Dali a pouco, quando eu olho, pegou um Lego, pegou um brinquedo, pegou uma caixa de papelão, vai cortar, vai fazer um carrinho e está desenvolvendo, né? Então, a gente escuta muito, às vezes, até profissionais mesmo, né? Tenho aqui que admitir que criança não pode ter tempo ocioso. Todo mundo precisa ter tempo ocioso. O nosso cérebro não precisa estar o tempo todo estimulado, né? Aí você pega aquelas crianças que quando chega de noite não consegue dormir, né? Porque está tão estimulada que não consegue dormir. Então, precisa sim de tempo ocioso, faz bem para a saúde, a partir disso que cria, né? E a gente tem que todo o conteúdo que a criança assiste, às vezes a gente vê umas besteiras, mas a gente libera, não precisa ser radical com as coisas, mas a gente tem que ter discernimento de acompanhar o que a criança está vendo e fazer isso que você fez, orientar. Qual é o sentido disso, né? Vamos pensar aqui junto, né? É importante. A tecnologia, se bem utilizada, a criança vai jogar lá com os amiguinhos de vez em quando, vai ter, lógico, a interação social pelo jogo online, tudo dentro do seu tempo, mas vai ter um cunho saudável. Eu fiz um curso recentemente, participei, do Congresso de Psicomotricidade, e uma pessoa que estava falando no curso, um professor, ele comentou quando você percebe que a tecnologia está sendo negativa, né? Quando o indivíduo, seja criança, adolescente ou até mesmo adulto, ele abre mão de fazer coisas saudáveis, importantes, abre mão do social por conta daquele jogo. Ele falou, então eu tenho meu filho que de final de semana, ou no sábado, no domingo, ele tem uma horinha lá, que ele entra lá, joga com os amigos online, tudo bem. Ele não deixa de ir na festa, ele não deixa de sair com os amigos, ele não deixa de estar com a família, ele não deixa de estudar, porque é um rapaz já que está na faculdade. Mas ele tem um momento que ele joga. Então, até aí é um divertimento legal, saudável, bacana, né? Mas quando isso é só isso, então você janta correndo, almoça correndo, chega em casa, vai tomar banho e vai jogar. Ah, tem a festa do primo. Ah, não quero ir, porque quer jogar. Vara a noite jogando. Ou joga comendo, né? Ou come jogando, sei lá. É outra coisa que vocês já devem ter presenciado. Eu fico também arrasada. Então, assim, vou pegar o meu fonezinho que não serve no meu celular, mas eu vou pôr, a criança tá lá assim, ó. Prato de comida aqui, celular aqui. E a pessoa tá comendo aqui e passando o dedinho no celular. Não olha para o prato, olha para o celular. Vocês já devem ter visto isso, não deve? Eu olho para aquilo e falo, gente, tá a família inteira na mesa. Não é péssimo? Então, eu aqui em casa tenho 3 filhos. Então, eu tenho o caçulinha que tem 5 anos, a do meio tem 7 e o mais velho tem 15. Então, para eu me organizar com eles, eu tenho rotina. Então, eles têm horário até para isso, para brincadeira no eletrônico, no celular e tal. Meu filho mais velho só foi ganhar celular esse ano. Ele não tinha celular até então. Ganhou agora. Ele até reclamava, mas eu falei para ele que ele não tinha idade nem maturidade para ter um celular. Não tem mesmo. E mesmo ele tendo o celular dele agora, se eu deixar por conta dele, ele quer ficar assim, com fone de ouvido, ouvindo a música e o dia inteiro com o celular pendurado. Esquece o mundo. Outro dia ele pegou, sentou na mesa e fez isso que você mostrou. Celular fone no ouvido e o celular para comer. Eu falei para ele, você tá vendo alguém na mesa com o celular na mão? Ele não. Eu falei, então você vai pegar o celular e vai guardar. Por ele não ter controle de uso, ele tem tempo para mexer no celular agora também. Ele não fica com o celular à vontade. Ele tem tempo que vai tentar mexer. Aí é tudo tempo. A Gracinda está enfrentando esse tipo de problema, que ela fala que ela é a tia e não a mãe. Ela tenta fazer o correto, mas a mãe estraga. Só voltando aqui um pouquinho... As avós, me perdoa as avós, que as avós são umas... A avó estraga.
Vovó, deixa eu fazer o que quer, gente. Mas Ó, minha sogra fala que quem tem que educar é você, eu só estrago. a Keila Denise, ela comentou assim, ó, nossa infância foi brincar, correr, voltar para casa chorando, que machucou, a mãe passava o famoso mertiolate, que antes ardia, e hoje já não arde mais. Meu filho desistiu de andar de bicicleta porque caiu. Gente, até o mertiolate virou Nutella, né? Vamos combinar? Nossa, boa comparação. Até o mertiolate virou Nutella e nem arde mais, hein? Não arde mais, gente. Quem que não não arde. lembra daquela pavinha de plástico furadinha vermelha? Né? Aquilo causava um negócio. Agora é spray. Um pânico, né? Quase um pânico. Imagina, a primeira vez que eu usei mertiolates que não ardia, eu esperei. Ué, mas por que não precisa soprar? Não tem mais lógica usar mertiolate, gente. Acabou. Igual violeta, que não é violeta, né? Lembra? Gente, eu já fui pra escola toda roxa. É a mesma coisa de você usar violeta e não querer ficar violeta. Ai, não, eu fiz 18 anos ano passado. É muito complicado algumas coisas, aí a gente vai mais para a questão da adolescência, porque assim, o filho entra, vai para o quarto e você sabe que ele está no quarto. Hoje ele está no quarto e ao mesmo tempo ele está lá na China, né? Tá lá no mundo, né? Você não sabe com quem Olha, ele tá falando. eu vou falar uma coisa que aconteceu aqui sexta-feira. Assim, ó, a minha infância foi um pouquinho complicada, né? Porque a gente passava por um momento financeiro muito difícil, coisas que hoje as crianças não têm noção que a gente passa, né? Anos 80, 82, mas isso começou em 82, que eu sou, não importa de quando eu sou, mas eu lembro que é de 82. Então, assim, a Cris conheceu a minha mãe, a Cris sabe o dom culinário que a minha mãe tinha, né? Então, a minha mãe começou, naquela época, a fazer pão, fazer sonho, fazer coxinha para vender na rua. Então, eu saía para ajudar... O frango é o melhor do mundo! Não é, Cris? Ai, Cris, que saudade daquele salpicão. Então, assim, ó, a minha infância, que eu tenho lembrança, foi ajudando a minha mãe na preparação e na venda dessas coisas. Então, o tempo que eu tinha para brincar era na escola e na igreja. E na escola eu brincava muito de pular mula. O Anderson conhece isso como outro nome, mas eu não sei explicar. Assim, ficava uma criança... ficava uma criança curvada assim, ou a gente vinha, batia nas costas e pulava. Como que é, Érica? Pular carniça, porque ele tem minha idade, não é? O pessoal falava isso. Não, mas carniça. Você é carioca, aqui tem outro nome. Não é esse nome não, Érica, é outro nome que ele já falou, mas é que eu não consigo gravar mesmo. Mas na minha época era pular mula. Então eu brincava disso na escola, brincava de menino pega menina, polícia pega ladrão, pega, esconde. Era isso que a gente... Pular mula, ó. A Sabrina colocou aqui, ó, pular mula. Então, era disso que eu brincava. Mas como em casa, praticamente, eu não brincava, os meus brinquedos... Gente, eu não tô falando isso aqui pra ninguém ficar com dó de mim, não, tá? Tô falando a minha realidade que eu vivi lá atrás. Os meus brinquedos, o que eram? Eram brinquedos doados por uma menina que era 7 anos mais nova do que eu, que tinha um poder aquisitivo super alto. Minha mãe uma vez foi fazer uma festa lá para os pais dela, e a mãe da menina fez um limpa no quarto da guria, que nem brincava com os brinquedos, porque não tinha idade, e me deu. Então eu tinha uma Barbie com o pé comido, os cabelos que precisavam de progressiva, eu tinha uns brinquedos tudo estrupiado, e naquela época não tinha esse tal de brinquedo, se tinha era para rico, não era para mim. E eu tinha gente, olha só com o que eu brincava, eu tinha um jogo de porcelana que era da minha avó, que eu brincava, tinha bule, xícara, gente, era a coisa mais fina do mundo, e eu brincava com aquilo. Brincava, adorava, não deixava ninguém... vidro vazio de vinagre, era isso que eu brincava.
Mas o tempo que eu tinha para brincar, eu brincava embaixo de uma mesa quadrada que minha mãe tinha no canto da cozinha, à noite, de sábado à noite. Como a gente era adventista, a gente não trabalhava de sábado, então de sábado à tarde eu podia brincar em casa, de sábado à tarde à noite. Então eu brincava de sábado à tarde, embaixo da mesa, com esses brinquedos. Mas brincar assim com um brinquedo comprado na loja, não tenho lembrança disso. Por eu ter tido essa deficiência de brinquedos, de poder sair para a rua para brincar, que eu morria de vontade, mas não podia. Hoje eu faço o contrário com a Helena. Então, eu meio que obrigo ela a ir brincar, só que eu fico de olho. Aí, sexta-feira, ela entrou da rua, eu falo rua, mas é um condomínio, que eu moro num condomínio fechado, então ela fica brincando aqui no parquinho. Ela entrou e o combinado entra, vai direto pro chuveiro. Ela foi pro chuveiro e eu precisei ir ao banheiro, fui entrar no banheiro trancado. Helena, abre essa porta. Pera, mamãe. Helena, abre essa porta. Abre a porta, abre a porta. E comecei. Aí eu entrei, ela já é branca, mas ela estava transparente. Um transparente amarelado. Falei, o que você está fazendo? E não mente. Não, é que eu estava vendo um vídeo. O celular dela hoje está comigo desligado. Eu estava vendo um vídeo, eu falei, no chuveiro. E o fone de ouvido no chão. Eu falei, você estava com o fone embaixo do chuveiro. Porque o seu celular, o som dele só funciona com fone. Eu sei que eu catei o celular, escondido, assim, embaixo das roupas, passando um vídeo idiota. Fui olhar o histórico, porque o Anderson olha de vez em quando. Eu fui olhar o histórico, tinha vídeo lá que ela tinha curtido, gente, que pra mim não serve. Daquele, não sei o que lá, neto lá. E eu fui vendo os vídeos, eu falei, esse não, esse não, esse... Olha aqui o que você estava... Você tem noção do que você estava vendo? Você sabe o que isso ensina? E fui excluindo, fui explicando, excluindo. Tirei o celular. Isso porque eu deixo ela mexer no celular por 2 horas no dia. E não necessariamente 2 horas corridas. Porque se ela gasta tudo de manhã, à noite ela não tem celular. Até porque ela fica o dia inteiro na escola. E eu confisquei o celular. Moral da história, tá construindo um monte de brinquedo lá no quarto, tá indo brincar lá fora, descobriu um negócio aí que ela consegue montar. Enfim, gente, voltou pro corpo, voltou a ser uma criança normal. E tava com umas malcriações terríveis, sabe? Então agora ela entra aqui no ateliê, ela cata os restos do feltro e vai lá fazer roupinha pras bonecas dela, vai fazer os negócios, comidinha, vai fazer os negócios, faz uma sujeira, gente, que depois é a briga pra limpar. Mas eu também não me importo, não. Eu também não me importo, não. Mas assim, eu não aprendi a brincar, mãe e filha, não aprendi. Só que hoje eu sofro por conta disso, mas eu não impeço ela de brincar. E quando ela quer brincar com qualquer coisa, eu fico de olho, assim, sabe? Eu fico de olho, aponto a orelha, é ótimo, né? Porque eu sem óculos não escuto. Eu fico de antena ligada, como ela tá brincando. E já teve ocasião de eu rever os meus conceitos, de eu me policiar, porque eu vi que o modo como eu fazia, ela estava refletindo lá na brincadeira dela. Eu falei, caramba! Reflete. Então eu tive que me policiar. O que acontece em casa, porque a criança reproduz. Isso que você está falando, Lu, é muito interessante, porque assim... A criança e o adolescente, se você perguntar, eles vão querer fazer tudo do jeito deles. Sim. Só que quando você coloca os limites, a criança inconscientemente, ela pede por limite. Por quê? Porque esse limite traz segurança, né? Sim. Eu já tive pacientes que olhou para mim e falou assim, a mãe do meu amigo não deixa ele fazer tudo o que ele quer. Mas como que você enxerga isso? Eu acho legal, mas a sua mãe não deixa você fazer tudo o que você quer? Minha mãe deixa, mas parece até que ela nem se importa comigo. Então, assim, inconscientemente, o limite traz segurança. Ele sabe que tem alguém que, se tá tirando, não vai gostar que tirou o celular, não vai gostar que deixou sem assistir televisão. É óbvio, a gente também não ia gostar. Aliás, a gente não gostava quando fazia isso. Mas a gente entende que existe uma preocupação por trás. Se existe uma preocupação, existe segurança. Eu sei que aqui eu estou protegido, existe proteção. Então, precisa. O não,
de repente falar, olha, aqui hoje não vai funcionar, você não vai mexer com isso, a criança realmente se sente protegida. Eu lembro que uma vez eu conversei isso com uma amiga, também psicóloga, eu não lembro agora o que aconteceu, eu sei que ela catou o computador da filha e começou a olhar, na época era Orkut e o Messenger. Nossa. E ela viu ela e a filha conversando com uma amiguinha e falando, mal do pai e da mãe, né? A amiga falando mal dela e do marido, né? E aí aquela coisa, mas a sua mãe é chata, é seu pai isso, sua mãe é aquilo. Ela deixou quieto. No final de semana que ela teve uma oportunidade, ela chamou o marido, chamou a filha, que a outra estava brincando na casa da amiguinha, ela falou, é agora. Passou a mão, chamou a menina, sentou, entra aí no seu Orkut, entra nas suas mensagens. Ali eles conversaram com a menina, explicaram, só que aí ela perdeu entre aspas, porque na verdade esse computador não era o dela, ela usava, mas ela tinha pedido um de Natal, estava próximo do Natal, ela não ganhou, chorou porque o pai fez ela deletar as contas dela, do Messenger e do Orkut, falou que isso não é o tipo de coisa que você faça. Eu sei que, enfim, ela não teve o que fazer, cancelou tudo, falou, vamos ver se você merece ganhar o computador. Eu sei que essa menina, na época, era o primeiro livro da saga Crepúsculo. Ela leu o primeiro livro num final de semana. O livro inteiro, que é desse tamanho. Aí eu lembro que a gente comentou isso, tá vendo? Criança inconscientemente pede pra menina, porque ela não fez birra depois. Lógico que ficou contrariada, mas ela ficou na dela, respeitou, leu o livro, tudo seguiu. Então, assim, isso traz segurança. Ela fala, a criança se sente segura, que é o que ela precisa, né? Não tem maturidade. A adolescente também não tem maturidade. Bom, tem muito adulto que não tem maturidade. Theo, vai morrer. Abafa o caso, é melhor deixar quieto, porque tem coisa que eu não tenho maturidade. Não, mas tá lá. Tem um brinquedinho de atrás da Drica, não tem? Oi? Um brinquedinho da atrás Drica. Tem lá. Tem aqui, ó. É uma raposinha, não é? Olha lá, o cubo. Como que é o nome desse brinquedo aí, Drica? Tá lá na página de vocês desse cubo, eu vi esse cubo. Olha que legal. Tipo de material, de brinquedo, ele também traz noção de, pensando pelo lado psicomotor, ele também trabalha a questão de imagem corporal, né? Cabeça, tronco, braço, perna, pé. Tem criança de 3 anos, por exemplo, que você deita lá no chão, em cima daqueles rolos de papel grandão, desenha a forma do corpo dela, aí ela sai do papel e você pergunta onde é a cabeça, onde é o braço, onde é o... Aí a gente fala a barriga, o peito, a perna, o pé. A criança não sabe. Nossa! Esses brinquedos também trabalham isso. Porque aí, quando você monta o bloco, você tem o formato inteiro, né? Do bichinho. Também pode ser o formato de uma pé. E aí, aqui a cabeça, ó, aqui a patinha, aqui a mão, aqui a perna. Você trabalha tudo isso. É extremamente importante. Ô, Cris, eu não sei se você chegou a ver lá onde eu te falei, tem um brinquedo lá que eu achei fantástico, eu estava assistindo esses dias, e eu achei fantástico, e eu fiquei pensando, nossa, eu vou entrar em contato lá com a escolinha que a Helena estudava e vou oferecer esse brinquedo. Chama City Car. Isso para desenvolver a imaginação da criança é fantástico. A Helena, esses tempos atrás, ela teve que recriar o trajeto dela de casa para a escola. Esse brinquedo é uma cidadezinha mesmo, e tem alguns pontos que faz o carrinho, e tem alguns pontos. Então tem uma padaria, um posto de gasolina, um hospital, uma farmácia, tem uns negócios. E ali dá para você montar uma série de coisas, tanto no seu caminho de casa para a escola, como, sei lá, da casa para a casa da vovó, enfim. Eu achei aquele brinquedo maravilhoso. Aí a gente volta de novo para a psicomotricidade. Quando a gente trabalha essas questões, a gente trabalha uma questão que a gente chama de espacial. Isso também é importante no processo de aquisição da linguagem, no processo de aquisição da escrita, para a criança saber obedecer a linha, a margem. É claro que ela vai escrever grande, ela não vai se localizar, mas conforme ela vai recebendo esse tipo de estímulo, ela vai conseguindo perceber o espaço que ela está, né? Então, ela começa a ter noção de distância. Então, eu estou aqui na minha casa, da minha casa na escola é perto ou longe?
qual o caminho que eu tenho que fazer? E aí ela consegue, né, imaginar isso e fazer esse desenho numa folha. E quando você vê, você fala, não, olha, a escola está aqui, a casa está aqui. Aí, o que ela desenha como sendo rua, onde entra, onde vira, enfim, você começa a olhar e fala, tem todo sentido. Isso é uma questão de espaço, né? Espacial, na verdade, que a gente chama, nem só de espaço. É visão espacial do todo, né? Você saber se posicionar nesse todo. Porque, olha, duas atividades, aliás, que a gente trabalha, que é um teste aí, na verdade, né? Não é um brinquedo, é um teste padronizado, enfim, psicométrico, que a gente trabalha essa parte espacial, visoconstrutiva, também que a gente chama. Uma é a cópia de uma figura, é uma figura complexa, realmente o nome do teste é figura complexa. E é uma figura que a criança tem, que é mais ou menos o tamanho da metade de uma sulfite, a figura fica assim no meio, e ela tem várias formas geométricas, tudo uma em cima da outra, forma várias coisas. E ela tem que olhar e copiar essa figura. Por mais que seja uma figura complexa, tem gente que distorce totalmente a figura. E tem um outro que são cubos. Então, a criança transpõe o objeto que está no plano bidimensional, que é o livro de estímulo, e aí ela tem um cubo na mão que ela vai trabalhar. E aí você analisando, você percebe o quanto que a criança tem de visão espacial do que ela está olhando. É claro que se uma criança vai mal em visoconstrução, não é só uma dificuldade espacial que ela tem. Só um exemplo, por exemplo, uma criança que tem uma dislexia, ela vai ter uma dificuldade espacial, isso vai aparecer nesses testes. O resultado do teste, pelo resultado do teste, não quer dizer nada. Ele vai me trazer um resultado diante do todo. Mas a gente percebe que a criança tem dificuldades espaciais. Ela não consegue, porque o cubo, ele é assim, ele é metade do cubo é inteiro vermelho, metade é inteiro branco, e há duas metades, 2 lados inteiro vermelho, 2 lados inteiros brancos, e 2 lados é meio a meio, metade vermelho e branco, e o outro lado metade vermelho e branco. E a figura que ela está vendo também está na cor vermelha e branca. E às vezes ela tem que usar, para formar aquele desenho, ela tem que usar a parte do cubo que está meio a meio, metade vermelho e metade branco, e está na diagonal, o meio a meio, não é metade assim, metade diagonal. E às vezes a criança não consegue perceber. Eu fico olhando, tem pessoas, às vezes até adulto, a gente está falando aqui de criança, que a gente está falando de brinquedo, mas isso é tipo de avaliação também para adulto. São os mesmos testes, mas padronizado para adulto. E às vezes a pessoa percebe que ela precisa de uma peça que está meio a meio, mas ela põe a peça e não fecha com o que ela está vendo. Ela não consegue perder, que é só ela rodar. Ela começa a virar e troca e pega outro. Ela não consegue perceber que é só ela virar. E isso é mais comum do que a gente imagina a pessoa fazer. E adulto. Caramba. Porque se você tem ali um instrumento na sua mão que você pode manipulá-lo como você quiser, não deu naquela posição, roda. Não, a pessoa faz uma rotação, literalmente, com tudo, e ao ponto de trocar o cubo. E é o mesmo cubo, é a mesma peça. Não vai diferir em nada. Então, isso tudo trabalha todas essas questões espaciais. E que, novamente, vai interferir tudo no processo de aquisição da escrita, fala, aprendizagem na questão da aquisição da linguagem falada também, não só a escrita. A gente não tem noção do quanto os brinquedos desenvolvem tantas coisas. E assim, nós profissionais até usamos com o intuito, mas quando você dá na mão da criança, você também não precisa dar com o intuito, vou trabalhar praxia, vou trabalhar parte espacial, vamos trabalhar linguagem. Não, porque qualquer brinquedo trabalha tudo. Você sempre brinca. E me diz uma coisa, lá atrás, no início da nossa conversa, você fez um comentário, e deixa eu te falar, você acha que, por exemplo, aqueles quartbooks que ensina a amarrar sapato, escovar dente, fazer o caminho lá do botão, enfim, esses Eita, que eu acabei de quebrar minha caixa. Esse tipo de livro, você acha que para uma pessoa que sofreu um acidente, que perdeu a coordenação, você acha que esse tipo perdeu o movimento. Perdeu o movimento. Você acha que esse tipo de livro serve como terapia também? A gente pode oferecer esse tipo de livro para uma fisioterapia, por exemplo? Então, é tudo estimulação psicomotora. Aí a gente precisa entender. Aí a gente vai num processo mais amplo. Em que sentido? Você precisa entender cognitivamente o que efetivamente foi
afetado. Então, vamos dizer, uma pessoa que sofreu um AVC, uma pessoa que sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano, enfim, vamos pensar em qualquer tipo de lesão. A gente precisa entender o que está prejudicado, que área do cérebro está prejudicado, para a gente estimular. Essas são atividades que a gente também vai ter que estimular. Dependendo da dificuldade, a fisio, ou psicomotricista, ou a TO, a gente em estimulação cognitiva, neuropsicólogo também, mas aí você entendendo o que está acontecendo, você vai usar todos esses materiais para estimular. De repente, você precisa estimular a questão novamente, que o paciente já tinha, você precisa reabilitar a praxia fina, às vezes até a praxia grossa, né? Às vezes é uma pessoa que já não consegue mais pegar o garfo, por exemplo, assim, voltou a pegar assim. Né? Por que o giz é grosso das crianças pequenas? Porque eles não têm aquela coisa refinada ainda de segurar na tríade, né? Então, eles seguram assim, porque assim vai refinando o movimento. Nossa, nunca tinha pensado nisso, gente. Ele é grosso por isso. Tem criança que pega assim, tem criança que pega assim. E aí você vai refinando. E mesmo assim, tem o lápis de cor e a caneta jumbo. Sim. Quando você passa para a fina, a comum, tem algumas que são até triangulares. Sim. Porque aquele triângulo ajuda mais ainda no movimento. Então, tudo é válido, Lu. Mas a gente precisa só no primeiro momento entender, peraí, que paciente é esse? O que está lesionado? O que prejudicou? O que eu tenho que reabilitar? Aí a gente vai usando todas as alternativas. Ô, Cris, aquele brinquedinho de formas geométricas, por exemplo, de você tem o macho e a fêmea, né? Que você encaixa o triângulo no triângulo. Aquele ali é indicado para criancinha de 1 ano, eu acho, né? Mais ou menos. Criancinha bem... mas você pode usar com os mais velhos. Não, mas o que eu quero entender é o seguinte. Por exemplo, se uma criança de 3 anos... Uma criança de 3 anos já tem essa noção, certo? Sim, ou deveria? Não, deveria já ter. Tá, então se uma criança de 3 anos está tendo dificuldade de brincar com esse tipo de brinquedo, que profissional ela tem que procurar? Então, normalmente, a escola, quando tem esse tipo de dificuldade, a escola manda para o médico. Pergunta para o pediatra. Se a criança tem esse tipo de dificuldade, às vezes eles pedem para procurar físio, TO. Dependendo da experiência do profissional, eles já mandam para avaliação neuropsicológica. De maneira geral, hoje em dia, os profissionais já andam mandando para avaliação neuropsicológica. Porque a gente precisa entender por que eu mando ele juntar triângulo com triângulo, ele junta triângulo com bolinha. Ou se... ele até sabe o que é o triângulo. Então, ele pega, reconhece e ele pega o triângulo com o triângulo. Mas ele não consegue, de repente, juntar certinho. Porque o juntar vai juntar, mas dependendo da idade, a criança já tem que também saber juntar o triângulo correto, uma parte na outra, né? Então, aí a gente precisa procurar um neuro. De maneira geral, quando pede para procurar neuro, embora muitos falam vai para o pediatra, mas muitos já mandam procurar um neuro. E o neuro manda para avaliação neuropsicológica. Vamos entender o que está acontecendo. Se é cognitivo. Dentro do cognitivo, o que é que está prejudicado, que essa criança não está conseguindo perceber? Às vezes a criança tem um problema, uma dificuldade perceptual, né? Não consegue perceber círculo, quadrado, triângulo, né? Então, falando assim, acho que mudando a caixa, você acha que nós que trabalhamos com brinquedos, nós trabalhamos na confecção desses brinquedos, se nós estamos em dúvida para que tipo de profissional oferecer, nós podemos oferecer para psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, nutricionistas, fono, fisioterapeuta. Tudo trabalha a linguagem, sim. Porque aí a questão, o que é? O profissional, ele vai ver com o que ele trabalha. De repente, o que ele trabalha, brinquedo A, para o meu consultório, para a minha prática, não funciona. Mas brinquedo C e D, para mim, funciona. Porque é aquilo que eu falei, tudo isso, quando a gente está na prática interventiva, funciona para todos os profissionais. E também escola. Mas pensando na prática interventiva, para ou estimular ou reabilitar funções, funciona para todos os profissionais. E até mesmo na clínica, pensando em psicoterapia.
Porque a gente Entendi. também trabalha o afetivo e o emocional. Porque você brinca Tá. junto, então você também trabalha o afetivo e o emocional. Então não tem essa coisa de, isso aqui é brinquedo psicopedagógico. É brinquedo. Se você pensar que o brinquedo, você tem uma proposta, todo mundo desenvolve um brinquedo, ele tem uma proposta inicial. Mas depois que você concluiu aquela proposta, você olha para ele e fala, gente, eu posso fazer inúmeras coisas. Ao infinito e além. Bom, eu e a minha irmã, a nossa mesinha virava churrasqueira. A gente virava lá de ponta cabeça, ela virava churrasqueira. Nossa. A mesa não vira cabana? Você pega o cobertor, a mesa Pois vira jantar, você pega o cobertor, mete lá em cima, vira cabana. Você junta as cadeiras, vira cabana. Né? E aí que é o legal, porque a cabeça tá... O cérebro, a questão do estar ocioso, não é que o cérebro não está pensando, ele está sempre pensando. Então, se você está criando, está fazendo coisa, está mexendo, quanto mais livre, melhor. Entendi. Tá certo. Cada brinquedo gera possibilidades infinitas, né? Gera possibilidade, você falou uma coisa que a gente fala muito em curso, gera possibilidades infinitas. Se você estiver disposta a sentar, a brincar com o seu filho, se você entender a importância disso, a escola entender a importância, nossa, infinitas, infinitas. Porque uma maçã, por exemplo, se eu quero brincar de bola ao cesto e não tem a bola, eu jogo a maçã. Eu jogo a maçã. Eu pedi para você fazer as bolinhas para mim, dos divertidamente. Sim. O princípio original, qual que foi? Trabalhar as questões emocionais, porque um paciente brincando comigo, ele chutava e tacava o bonequinho da raiva. E aí eu comecei a amassar a bolinha com ele, então vamos tacar a bolinha na parede. Cada vez que tacava, eu falava uma coisa. Eu falei, então vou pedir para a Lu fazer bolinhas dos divertidamente. Essa bolinha virou bola ao cesto. Você acha que essas bolinhas não viraram bola ao cesto? Eu acho que virou bola ao cesto. Já foram chutar a bolinha, o dado também. Cada vez que me chutam o dado, eu falo, ai, o meu dadinho. Mas chuta, até eu já chutei o dado, porque a criança chutou o dado, então vamos chutar. Se estragar, a gente manda fazer outro. Porque, por outro lado, quando você põe o brinquedo no seu consultório, você tem que entender que esse brinquedo pode estragar. Então, eu tenho lá um livrinho que tem alinhavo, tem botão, pode estragar. Então, se por acaso é algo que é muito importante para mim, larga de enfeite na estante de casa. Não leva para o consultório. Porque aí, o bonequinho mesmo do Pequeno Príncipe, o bonequinho com a raposa fica na recepção. Eu tenho um paciente que ele adora o Pequeno Príncipe. Toda sessão que ele chega, ele pega o Pequeno Príncipe, ele mexe no casaquinho do Pequeno Príncipe, se não, leva para a sala junto. Eu vou falar, não leva? Leva, meu filho. Quando ele esquece, eu falo, você não está esquecendo nada, não? Ele, estou esquecendo. Eu falei, você não está esquecendo? Coitado do Pequeno Príncipe, está lá te esperando. Nossa, é mesmo, eu esqueci ele. E ele vai lá e pega o Pequeno Príncipe para levar. Então, o que você tem ali, você tem que entender que a criança vai querer mexer, né? E aí, eu também já chutei o dado, enfim. E assim a gente vai. Mas são inúmeras possibilidades, desde que você esteja disposto a esse contexto. Senão, você vai falar, não vai brincar com isso porque vai estragar. Não vai brincar com aquilo porque vai estragar. Aí, não... Ô, Cris, me diz uma coisa. Eu nunca entendi, talvez... Enfim, nunca entendi. Como que é trabalhada a questão da família terapêutica? Porque nós temos lá a parte da família terapêutica. E hoje nós estamos vendo uma certa mudança aí na questão da família, né? Independente de religião, aceitação, gênero, independente de qualquer coisa, não estou aqui para pregar nada disso. Mas o fato é, as famílias, os estereótipos de família estão sendo totalmente alterados. Então, antigamente, não muito antigamente, a família constituía em pai, mãe e filhos. Hoje, tem famílias com duas mães, famílias com dois pais, família com uma mãe só, família com pai só com pai, só com mãe. Então, como que é trabalhada essa questão? Eu nunca soube como que aplica então, a família terapêutica. Eu tenho a família terapêutica, é uma família, são duas famílias, né? Que eu tenho, e assim, a gente trabalha comportamento. A questão da composição familiar, cada um vai escolher a sua. Então, conforme a criança, ela brinca,
ela monta uma casinha, o que ela faz, a gente vai entender o comportamento da criança, a gente vai entender o que ela vive, para entender até comportamento inadequado dos pais e orientar. Eu comecei a trabalhar com a família terapêutica quando eu trabalhei num projeto com crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Então, a gente usava muito o recurso da família terapêutica por conta também da violência sexual. Porque a criança, ela não vai dizer para você se ela está sofrendo uma violência. Ela não vai te dizer isso. Pode até ser que diga, não vou dizer que é 100%, mas de maneira geral não é assim que funciona. Então, o que acontece? A criança, ela, através do brinquedo, dos bonequinhos da família terapêutica, ela cria situações que é a reprodução do que está acontecendo com ela. Então, se tem situações de violência, você pega. A gente está falando de violência sexual, mas a violência é bater, enfim, o verbalizar. Então, você Verbal, pega e você vê, a criança pega lá a mãe, ou o pai, ou o irmão, seja lá quem for, pega um outro bonequinho e começa a xingar, brincar, brigar, bater. E a criança, ela usa literalmente gestos, termos, falas, que é o que ela sofre dentro da casa dela, né? E aí a gente vai entendendo como é esse contexto que a criança vive e faz as intervenções e as orientações com os pais. Então, às vezes a gente até vai com um objetivo, que nem a gente tinha lá a questão de trabalhar a violência doméstica, mas a gente não induzia nada. A família estava ali exposta para a criança brincar. A família que eu comprei na época, Nossa, Cris, eu acho que eu lembro dessa época que você trabalhava nesse projeto. Lembra porque eu já te conhecia. Lembra? Sim. Na época que eu ia lá na sua mãe, tudo, lembro. Você lembra? Na época, faz tempo, eu lembro que essa família terapêutica, ela custava muito caro. Então, eu acabei, na época, não comprando. Eu comprei um tempo depois. Mas a que eu tenho não é assim. Até porque não achei. Mas era uma família... Se precisar de outra, eu faço, tá? Eu vou te dizer que é importante. Porque essa família terapêutica, a que eu não comprei porque eu não achei, ela tinha... Como é que chama? Não é botão. Ai, gente, a palavra tá... são duas pecinhas que você junta. Botão imantado. É de imã. Ele não é com imã, mas é como se fosse isso. É um botãozinho de pressão. Não, ele não é pressão também. Ele é pequenininho, prateadinho, você costura as laterais dele numa ponta. Cochete. Cochete, era família Cochete, isso mesmo. Chamava família Cochete. E os órgãos genitais tinham e eles saíam. Então a criança muitas vezes podia até manipular isso. E aí ficava vítima de uma violência sexual, infelizmente, né? É triste, mas a gente sabe que existe. Isso também aparecia. Essa família Colchete, que na época era muito cara, eu não comprei, até porque eles tinham uma família completa, tinha os avós, pai, mãe, irmãos, e era a família branca e a família negra, para trabalhar questões raciais também, né? Uhum. Então, acumulava muito bonequinho no mesmo brinquedo, vamos dizer assim, e aí ela ficava muito cara, até porque ela tinha um cunho terapêutico, né? E aí, na época, eu acabei não comprando, até porque na instituição tinha. Mas aí eu comprei uma outra, mas ela não tem, a que eu tenho, ela não tem esses colchetes. Mas eu vou te dizer que não faz muita diferença, viu? Porque se tem alguma coisa ali, a criança vai simular aquilo na brincadeira. Então, de qualquer forma, a brincadeira, ela é livre. Ela chega para a criança de maneira livre. E a criança vai dando todo o contorno diante do que ela está vivenciando, né? E muitas vezes aparece até as dificuldades cognitivas, porque às vezes a gente recebe criança para avaliação neuro, que a psicóloga, no contexto clínico, percebeu que algumas dificuldades, elas não vêm do emocional, elas vêm de dificuldade cognitiva. E aí ela vai tentando direcionar uma coisa ou outra e fala, opa, peraí, a gente tem boi na linha, vamos entender o que está acontecendo aqui. Mas tudo em qualquer contexto é possível de ser apresentado. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver. Fala para mim, para dar uma força aí para as meninas. Por exemplo, alguém que procura a gente, artesã, porque quer dar um presente para uma criança que vai fazer 1 aninho. Que tipo de brinquedo a gente pode oferecer?
Ó, para uma criança de 1 ano, brinquedo de montagem, esses brinquedos com velcro, esses livros são legais. Para 1 ano já? Para 1 ano, pode. Opa! Caramba! A criança com 1 ano, ela já está total manipulando as coisas. Que legal. Já tá manipulando. Os blocos de montagem, porque que nem esse bloco que você estava agora com ele da mão, que tem os bichinhos, né? São 3 blocos. A criança já começa, não é só o montar, porque aí o montar para ela já está um pouquinho passado, mas ela trabalha a questão de trabalhar as partes do corpo, entendeu? Tá. Os livros, como eu disse. O do sorvete também é legal, né? Para 1 aninho? Para 1 aninho. Para 1 aninho. Caramba, gente! Ela já começa a identificar a cor, ela já conhece Eu a achei que eu fosse oferecer a sorveteria para uma criança de 5 anos, mais ou menos. Imagina, 5 anos não vai nem ver graça na sorveteria. Aquele cachorro argola que você fez e cachorrinho de a argola também. Tudo Tá, isso. Para uma criança de 2 anos, alguma coisa assim mais específica para 2 anos? Peraí, que agora eu estou tentando lembrar dos brinquedos que vocês fazem. Peraí, 2 anos. Ó, tem muito esses de... Tem muito quartbook, tem muito quebra-cabeça, tem o... Os partbooks também. Como que é? A boliche. Boliche é legal. O boliche é legal, porque se a gente for pensar que tem possibilidades de trabalhar, o boliche também é legal. Porque tem outras possibilidades de trabalhar. O boliche também é legal. As crianças de 2 anos costumam gostar, assim, de boliche. E é legal também para eles. A Darlene está perguntando. Brinquedos de contraste. O que são brinquedos de contraste? É aquele de preto e branco, será? Contraste de cores, contraste de formas. Nossa, gente, eu nunca ouvi falar esse nome. Contraste de cores, contraste de formas. É o que é maior, menor, né? Trabalha quantidade. Ela está perguntando o que você acha desse brinquedo. De contraste? Qual brinquedo de... Ela está falando de algum brinquedo de contraste específico? Não, ela só perguntou o que você acha dos brinquedos de contraste. Ô, Dada, fala aí pra gente, tem algum específico que você está pensando? Sim, preto e branco. Preto e branco, as formas... Fantástico, gente. Só que assim, não só preto e branco, vamos trabalhar com outras cores também, né? Porque você trabalha cores, você trabalha formas, novamente, trabalha a linguagem, né? Entendi. Percepção. Então, por exemplo, você estava falando da questão do velcro, de juntar triângulo com triângulo, círculo com círculo. Você entendi. Aqui, ó. Perceptual. Ela colocou que ouviu dizer que pode ser estimulado desde os 4 meses, tipo um cubo preto e branco. Isso pode. Eu já via. Podem ser realmente desde meses. Tem uma moça que eu sigo que ela trabalha com a educação montessoriana, e aí ela tem essas dicas de brinquedos para criança desde nenenzinho, para estimular. Aí eu vi que ela fez um tripézinho assim, de madeira e pendurou umas faixas preto e branca assim coloridinha, porque o bebê era muito novinho, para ficar olhando, né, para estimular. Deve ser isso que ela tá querendo falar também. Também tem isso, tudo isso estimula. Agora, quanto mais cor, até é legal, não só trabalhar o preto e branco, né? O colorido, né? Você trabalha o movimento com a criança, ela vai fazer, a criança com meses, ela vai fazer o movimento de querer pegar aquilo na mão, porque esse movimento de pegar já começa a beber, não é com 1 ano, ou próximo de 1 ano. A criança com meses, ela já tá pegando coisas. Já quer pegar. Já quer pegar. Então, tudo isso que você mostra, a criança já vai pegar, já vai querer colocar um em cima do outro, vai tacar. Esse movimento de jogar também é muito importante, né? Entendi. Inclusive, se o nome melhor. A Nana Belli. Inclusive, falam que os móveis seriam melhores para crianças se forem preto e branco. Eu nunca ouvi falar isso. Melhor se for preto. Eu também não. Tem gente que diz que bebê não enxerga a cor, né? Dependendo de mas você não vai deixar... Não, tem assim, não, tá certo. Tem isso que algumas cores não enxergam. Mas você pode oferecer de todas as cores. Não precisa ser só preto e branco. Porque... Inclusive, dá até para perceber se a criança tem algum tipo de daltonismo. Então... Eu acho que sim, porque, sei lá. Então, eu tenho uma colega que
próximo dos 2 anos que ela percebeu que o filho dela era daltônico. Olha lá. Próximo dos 2 anos. Então, assim, essa questão do preto e branco e de como a criança enxerga está dentro do processo de desenvolvimento dela. Então, você não vai deixar de oferecer o brinquedo com cor, o móvel colorido, porque ela ainda não enxerga todas essas cores. Você vai oferecendo e ela vai enxergando e se apropriando do brinquedo conforme ela vai amadurecendo. A criança tem um período que ela não brinca com o brinquedo dentro do propósito do brinquedo, ela explora muito o brinquedo. Você não vai deixar de oferecer o brinquedo para ela por isso. Você não vai, por exemplo, a menina, que normalmente vem o pai, a mãe, a família inteira sempre quer dar uma bonequinha para menino, um carrinho para o menino, né? Você não vai deixar de oferecer um carrinho ou uma boneca para a criança só porque ela não vai colocar no colo e colocar para dormir? Porque ele não vai pegar o carrinho e fazer o barulhinho do carrinho? Não, você vai oferecer, né? Então, independente. Você não deixa A Keila perguntou: brinquedo onde a criança tem que encaixar a peça na casinha de botão. Para qual idade você acha que é bom? Aquele que você fala que é, por exemplo, tem o botão e a criança... Eu acho que é encaixar o botão no furinho da roupa, na casinha de botão. Abotoar. Isso é uma praxia muito fina demais. Até nós sofremos com isso. Não, isso aí acima de 2 anos, 2 anos e meio para cima, é uma praxia muito fina ainda para criança, né? E mesmo assim ela vai ter dificuldade, pode oferecer, mas ela ainda vai ter dificuldade. Todos os movimentos mais finos, mais refinados, eles vão já em idades mais avançadas. A gente precisa amadurecer o anterior, né? Que são os movimentos mais... a gente chama de praxia fina e praxia grossa, né? No termo. Mas a gente precisa amadurecer, vamos dizer, de fora para dentro, seria mais ou menos. Né? Tem coisas que elas ainda não conseguem. A gente vai... Volto a dizer, nada impede da gente oferecer, mas a gente não pode ficar cobrando da criança que fala, não, meu filho não consegue fazer isso. Peraí, quantos anos tem seu filho? Realmente ele não vai fazer. Você pode até oferecer, mas não vai, de repente, querer ou ficar ensinando a criança a fazer isso, você vai frustrar ela. Ela ainda não tem maturação para isso. Aquela luva pedagógica também é bem legal, não é? Aquilo ali seria mais para um profissional ou seria um presente legal para uma criança? Como que é a luva pedagógica, Lu? Não lembro. É como se fosse um whitebook, só que é uma luva. Então, nos dedos, você pode contar a história com os dedos. É literalmente uma luva que você enfia. Isso aí desde qualquer idade. Porque se a gente for pensar no bebezinho, que a gente tem o contato visual e que a gente conversa, você conversa com o bebezinho, você mostra na sua mão. Então, mas isso daí seria uma coisa mais para mãe, ou para um profissional, um professor, alguma coisa assim? Ou seria uma coisa para a criança propriamente? É que a criança, pensa bem, para ela vai colocar essa luvinha na mão. Vocês fazem no tamanho para criança essa luvinha ou normalmente faz no tamanho de adulto? Não, geralmente é grande. Tá bom grande, né? Acho que até dá para fazer para uma criança, mas nunca ninguém pediu, né? Mas aí se você for fazer para uma criança, é porque vamos pensar, é um brinquedo que exige interação 2 pessoas. Sim. Então você pode fazer para a criança e para o adulto, como se fosse um parzinho. Então a criança põe o dela na mão dela, você põe o seu e vocês vão conversar e brincar com esses dedinhos. Né? Também pode. Agora, se a gente for pensar numa criança, pensar em uma pessoa só usar, dependendo da idade da criança, vamos pensar numa criança abaixo do seu 1 ano, vamos colocar na mão do adulto, porque o adulto vai criar uma historinha dentro daquilo. Né? A criança ainda não vai criar uma historinha, talvez ela coloque aquilo na mão, vai ficar olhando, não vai ter muito fundamento para ela. A Keila falou assim, eu fiz pro meu neto de 2 anos e fiquei frustrada por ele não se interessar. Que de repente ele não soube interagir com aquilo, né? Então, aí você tem que interagir. Então, se você faz e dá na mão da criança, tem brinquedos que, se não tiver interação, ele não tem função. É como você dá o livro na mão da criança. Você vai oferecer. Ela vai folhear aquele livro.
Tudo bem, é legal. Mas o ideal é que você dê o livro na mão da criança e você mostre os bichinhos. Você nem precisa ler o livro conforme está escrito lá. Você pode criar uma história, a criança vai criando a história. É complicado porque os pequenininhos precisam de interação. Então, se você tem a luva grande e a pequena e aí está na mão dos dois, legal. Nossa, que legal, já pensou? Agora, se põe na mão da criança... Olha aí, meninas, uma dica legal, ó. Você oferecer a mão do adulto e da criança para interagir. Quem foi a pessoa, ó? Ateliê Feltros da Maria. Ó, o meu tem 3 anos. Com certeza iria amar e vai saber contar a historinha do jeito dele. Mas a gente tá falando de uma criança de 3 anos. Mas aí ele vai contar a historinha, ele vai querer ter pelo menos alguém na plateia, né? Pra ele ver essa historinha. Então, a interação, a criança já começa a produzir, lógico. Mas a interação, gente, não tem jeito, tem que ter. Tem que ter a troca. Mas essa ideia de luvinha para ambos seria bem legal. Muito legal, né? Ô, Cris, agora me diz uma coisa. Qual é a importância do brinquedo na vida da criança? Gente, nossa, total, né? O brinquedo na mão da criança, ela se coloca no mundo, ela interage, ela aprende até a interagir com as pessoas através do brinquedo. Mas não é só o brinquedo, vamos pensar no brincar. Brincar com o brinquedo, seja ele qual for, né? Então, o brincar é a maneira com que ela se expõe para o mundo, é a maneira com que ela aparece para o mundo, né? É através do brincar que a gente vê as habilidades da criança, que a gente vê o quanto ela está se desenvolvendo, né? Então, assim, o mundo da criança é o brincar. Esse é o mundo da criança, né? Então, assim, privar a criança disso... Olha, eu arriscaria aqui dizer que é privar a criança de viver. Né? Eu ia falar para você, brincar cura. Brincar cura, então, Cris. Cura, gente. Cura até para nós. Cura até para nós. Ó, vou dar um outro exemplo para vocês dessa minha amiga que eu estava falando, que a filha leu o livro da saga Crepúsculo. Nós tivemos um conflito lá num dia de trabalho, foi uma questão séria que aconteceu com uma criança, tivemos uma reunião antes de ir embora, foi um dia assim bem pesado, e ela na época, a filha dela, eu acho que ela devia estar entre 3 e 5 anos, ela chegou na casa dela, ela até tomou um remédio, porque ela falou, Cris, a minha cabeça estava latejando. Tu pensa que ela foi deitar? Não, ela falou, eu não quero falar com ninguém agora. Ela catou a filha dela pequenininha, catou uma casinha, sei lá eu o que a menina tinha, que a menina também já queria brincar. Ela sentou ali, deitou no tapete da sala. Ela fiquei umas 2 horas brincando com a menina. Ela falou, aquilo limpou minha alma. Então, o brincar é bom para o adulto. Qual é o adulto que não gosta de se juntar com criança e sair correndo e brincar? Bom, vou dizer que tem adulto até que não curte muito, tá? Aí também vai muito da experiência de cada um, da vivência de cada um, é muito particular. Mas é uma delícia. Tem adulto, gente, tem adulto. Eu era adolescente, com os meus primos adultos aqui na casa do meu pai, de noite. A gente brincava de esconde-esconde aqui na chácara. Quantas vezes a gente fez isso? Brincadeira de criança. Adulto gosta de queimada, né? Que a criançada adora uma queimada. Você sai correndo. Enfim, o brincar é importante para todo mundo e ele é terapêutico. Ele ensina pra gente, ensina pra criança. Por isso que a gente fala que a criança aprende brincando. Ela nem sabe, ela tá aprendendo tanta coisa, tanta coisa, cria, enfim. É de extrema importância. Acho que a gente for colocar uma frase para definir isso privar uma criança de brincar é privar essa criança de viver. De alguma maneira, privar essa criança de viver. Bom, a gente vê aí no histórico de crianças que são, de alguma maneira, são escravizadas, enfim, crianças que trabalham, né, o trabalho infantil, elas são privadas de viver e não estão aprendendo nada, né? Então, eu acho que assim, o trabalho de vocês é extremamente importante para muitos profissionais, mas, sem dúvida, o fundamental disso é a criança que ele está atingindo. Né? E que a criança não é só a criança também é a criança adulta. Né? A criança interior. Brinca muitas vezes e brinca com a criança. Né? E a gente gosta. Eu, por exemplo, adoro fazer um desenho e pintar.
Então você brinca com Eu a criança também. no consultório, senta no chão, enfim. Mas quando me vem um querendo desenhar e pintar, nossa, uma delícia. Adoro. Adoro lápis de cor, uma folha de sulfite, entendeu? Então, assim, privar a criança de brincar é privar ela de viver, se a gente for parar para pensar. É o momento Cris, que abre o mundo dela. olha, é assunto que rende, hein? É assunto que rende. Junta a gente que gosta de falar pouco. Mas agora é um momento, é o seguinte, eu gostaria que você deixasse o seu contato, né? Quais áreas que você atende, porque aqui pode ser que tenha pessoas que precisam do seu Sim, serviço, é verdade. né? Então, fala aí Eu pra gente como a trabalho gente te encontra. Eu trabalho com a parte clínica, a avaliação neuropsicológica, a estimulação cognitiva, e a partir do ano que vem ainda não posso, porque não terminei, estou aqui finalizando monografia, eu vou fazer a formação em psicomotricidade, porque a psicomotricidade veio até pelo fato da questão interventiva, né? Para me procurar é meu telefone, gente. Peraí, Lu, como que eu ponho o telefone aqui? Gente, eu sou uma pessoa. Ó, a gente fala da tecnologia, eu sou zero tecnologia. Aqui no Fala aí seu telefone. Vou colocar aqui, ó. Ah, 11 991489509. Olha, nem vi 9. Ah, peraí, que saiu errado. 9914895 489509. 99148. Isso. Foi aí, olha. Tem WhatsApp, esse é o meu contato. É lógico que aqui na minha página tem o direct também. Já tive várias pessoas que me procuraram pelo direct. E você atende online? A parte clínica, sim, atendo online. Criança, dificilmente, gente, porque criança precisa de um setting terapêutico. A gente se desdobrou na pandemia. Tenho minha super colega de trabalho, a Lu, que ela com o marido e com a filha adaptaram vários jogos para as crianças. E que não sou eu, tá, gente? Não, é outra Lu. Luciana, a Lu, ela com o marido, eles adaptaram vários jogos, porque a gente estava num momento que o recurso que a gente tinha era o online, estava na pandemia, não teve outra opção, mas a gente percebe o quanto é importante a criança estar na clínica, né? Mas lógico que às vezes, de repente, a gente não, pensando no que a tecnologia é boa, às vezes uma criança, por algum motivo, ela não pode vir para terapia, nós vamos fazer online, ela não perde a sessão daquela semana, pô, bacana, né? A parte verbal de uma avaliação neuropsicológica, poxa, é possível a gente fazer online, a gente consegue até adiantar o processo. O adulto, gente, o adolescente, desde que o adolescente queira, porque tem alguns que não querem, eles querem ir para o consultório, mas é perfeitamente o atendimento clínico perfeito ser feito online, tá? Conversa numa boa. Então a gente faz, sim, eu atendo adulto e idoso, faço avaliação também de adulto e idoso, mas eu dou preferência para criança consultório. E aonde fica o seu consultório? Então, eu atendo em São Caetano, mas eu atendo numa clínica também toda segunda e terça em São Paulo, tá? Eu estou toda segunda e terça o dia inteirinho lá. Porque a clínica é em Moema, porque tem algumas pessoas que são de São Paulo e às vezes é inviável vir para o ABC. É bem longe. Então, estou lá em São Paulo, né? E quem está ali no ABC, quem está mais próximo, aí eu tenho o meu consultório em São Caetano. Tá? Mas aí eles estão precisando, seja de São Paulo, entre em contato, a gente esquematiza um dos dois lugares. E meninas, se vocês não conseguirem falar com a Cris, me chamam, porque eu moro a 5 minutos da casa da Cris e para eu chegar lá e falar, Cris, ó o gato! Ai, eu chego rapidinho. Lu, são 4 agora, viu? Meu Deus! São 4. Gente, ó o gato por quê? Porque a filha dela queria um gato. Aí alguém aqui no condomínio falou que estava doando gato, eu falei para ela, Cris, tem alguém doando gato. O marido dela foi lá buscar o gato, o moleque que morava lá desistiu de doar o gato, ficou chorando, aí o marido dela voltou sem o gato. Aí a moça que falou do gato ficou com dó, porque falou assim, poxa vida, eu garanti que ia doar o gato e agora ficou sem o gato. Não, então vem aqui e pega o meu gato, que a minha gata deu cria, então leva a gata daqui. Aí ela era aqui do condomínio, eu catei a gatinha, falei, agora só falta a Helena não querer doar a gata, né? Noite, vem a Lu e a Helena com a gata.
A Lili. E agora já são 4, gente. Isso foi o ano passado, né, Cris? É o Antônio e a Nina. Nossa. É a Lili, a Mel, o Antônio e a Nina. Olha, Ainda bem que a Cris mora em casa, que cabe, né, Cris? Porque, olha, é muito gato. Ai, mas eles estão lá, lindos, bonitinhos, todo mundo gosta e tá todo mundo feliz. Ai, que bom. Ô, Cris, minha amiga, olha, você mora no meu coração, você sabe disso. Recíproco, vixe. Quantos anos a gente se conhece? Gente, a Cris era minha cliente de unha. Quando eu era manicure, assim, tipo assim, o ano passado, faz pouquinho tempo. Ela e a irmã dela eram minhas clientes de unha. E aí o tempo passou, eu deixei de atender unha, mas a Cris e a Tati continuam morando no meu coração. A Tati mudou, né, daqui de São Caetano, né? A Tati faz um tempão que eu não falo com ela, mas a Cris não. A Cris... A gente fala sempre. A Cris virou... Agora a Cris é minha cliente de feltro. Uma vez cliente, sempre cliente. Só que independente dela ser minha cliente, ela é minha amiga, tá, gente? É minha amigona do coração, do peito. E é isso aí, Cris. Eu queria te agradecer por ter aceitado. Nossa, eu que agradeço. Fiquei super feliz. Obrigada mesmo, Cris. Olha que legal. Acho que foi muito agradecedora, viu? Obrigada, meninas. É uma confiança, né, que a gente tem na pessoa e a gente fica feliz com isso. Muito obrigada. Imagina, eu sei o carinho que você tem com essa parte aí, eu sei, porque eu nunca precisei do seu serviço. Talvez eu até precise, mas talvez eu não saiba que eu preciso. Mas o dia que eu precisar de alguém, você pode ter certeza que é você que eu vou procurar. Nem sei se pode, mas, por ser amiga. Mas você procura, a gente vê o que pode. Então. Mas você pode ter certeza que se alguém me procurar querendo esse tipo de trabalho, é você que eu vou indicar, porque eu confio em você, eu confio no seu profissionalismo, confio em você como pessoa, você é uma... Nossa, você é nota 1000. Nota 1000. A gente é suspeita aqui para falar, né, Lu? Verdade. É verdade. Meninas, vocês têm alguma coisa mais a dizer? Alguma pergunta mais a fazer? Eu quero agradecer, porque foi bem esclarecedora. Foi muito esclarecedora. As pessoas gostaram, viu, Cris? E você me escreveu ontem preocupada. Maravilhosa, adorei. Obrigada. Vou ter que marcar outro dia para voltar. Não, com certeza. Se vocês precisarem também de alguma coisa aí, enfim, Cris, estamos desenvolvendo algo, o que você acha da gente fazer assim? Enfim, o contato é para sempre, né? Semana que vem, meninas, a gente volta lá pro Ludo Feltro e Companhia, tá? Semana que vem, quem estará aqui conosco é a Elaine. Eu não sei se ela ainda está com turma aberta, provavelmente não, mas vocês já vão se preparando então, para que na próxima turma vocês consigam entrar, porque vale a pena. Se você está procurando um nicho para trabalhar, vocês entenderam aí que brinquedo é vida. Então, uma criança que não brinca é uma criança que não vive. Então, a gente pode, sim, aproveitar que a gente tem a disponibilidade de fazer o feltro, tem o conhecimento, e tem a Elaine, que é uma mega de uma professora. Ai, Lu, eu não posso comprar o curso da Elaine, não tenho dinheiro para investir no curso da Elaine. A Escola de Feltro tem a Fernanda Golono, que, gente, também é sensacional. Eu acho que a Fernanda deve ter alguns projetos individuais também. Muito bom. Vale a pena vocês investirem nesse mundo dos brinquedos, porque brinquedo é vida. Brinquedo faz a criança viver. Brincar é tudo que os pequenininhos precisam. E até a gente, né? Até a gente. Coisa boa brincar. Eu brinco bastante com meus filhos. É verdade. Eu preciso aprender a brincar, gente, porque eu sou uma dessas adultas aí que não sabe brincar. Mas um dia, quem sabe? Né? A Helena tá na rua. Eu parei de escutar a Helena, e isso me deixa com os cabelos em pé. Isso, vai pra rua com ela. Um dia, quem sabe? Ai, gente, isso daí é uma... O irmão da Drica tá tratando. Olha, você vê que coisa, eu tenho muito mais facilidade com adulto do que com criança, gente. Não que eu não goste de criança, eu gosto, interajo, mas quando... Ai, gente, como eu tenho uma certa dificuldade, mas deixa isso pra lá, para um outro momento. Né? Meninas, obrigada mais uma vez por estarem aqui, por terem ficado com a gente até o final. Semana que vem tem mais.
nós vamos deixar a live salva aqui. Depois, essa eu vou tirar daqui e essa vai ficar lá somente no YouTube. Essa vai ficar aqui só até amanhã e depois só lá no YouTube que vocês vão encontrar a live. Certo? Valeu demais. Obrigada, Cris. Imagina, eu agradeço. Você tá em Pirassununga, né? Pirassununga, Cachoeira de Então depois a gente marca aquele café. Certo? Beijo, meninas. Obrigada. Um beijo. Um beijo, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.